Olá! Hoje eu tenho uma pergunta para você. Você conhece esse sinal? Conhece essa palavra em português? A mão de base, a mão de apoio, tanto faz aberta ou fechada, mas esse é o braço e a mão principal. Então, hoje nós vamos aprender sobre este sinal, tanto em português quanto o seu conceito, mas antes eu quero relembrar o que nós estudamos semana passada. Se você ainda não assistiu a aula da semana passada, por favor, vai lá, assiste no YouTube. É uma aula muito importante. Mas agora eu vou fazer apenas um pequeno resumo, uma pequena lembrança. Nós aprendemos algumas coisas e, entre elas, foi sobre o profeta. Não sei se vocês lembram, mas nós falamos sobre um homem chamado Enoque. Desculpa, esse é o nome, Enoque. E este é o sinal dele. Vimos um pouquinho sobre a sua vida. Também aprendemos sobre confiar. É muito importante confiarmos no profeta, porque eles são homens que Deus escolheu com o objetivo de mostrar para o mundo algumas coisas. Por exemplo, a vontade de Deus, espalhar o evangelho. Nós precisamos confiar neles. Também aprendemos sobre a responsabilidade do pai e a mãe ensinar os filhos. Não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre uma frase que eu gosto muito, que diz que se o pai e a mãe não ensinar os filhos, o mundo ele vai ensinar. Mas a questão é ensinar o quê? As coisas boas, coisas certas, erradas? Pense sobre isso. O pai e a mãe precisam ensinar os filhos. E há muito que ser ensinado, mas principalmente sobre fé. Todos os filhos precisam aprender sobre fé, saber que Deus e Jesus Cristo vivem e que o Espírito Santo também. Saber que eles criaram tanto o mundo quanto a nós mesmos, homem e mulher. Eles deram mandamentos com o objetivo de nós vivermos esses mandamentos e voltarmos a viver com Ele. Aprendemos sobre o arrependimento. É necessário arrependimento na nossa vida. Todos nós erramos e pecamos, escolhemos coisas certas, coisas erradas, e por isso nós precisamos nos arrepender. Pois através do arrependimento nós nos desenvolvemos. Aprendemos sobre o convênio do batismo. É através do batismo que nós nascemos de novo. Mas como assim, nascer de novo da barriga da mãe? Não, né? Nós nascemos espiritualmente. E é através do batismo que nós mostramos a Deus que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós começamos uma vida nova dali para frente. E aí nós nos esforçamos mais. O que foi mesmo primeiro? Nós aprendemos sobre fé, arrependimento, batismo, receber o Espírito Santo, muito importante, porque é através do Espírito que nós sabemos as coisas, nós sentimos a verdade delas e principalmente um testemunho sobre Deus. E também precisa ensinar os filhos a perseverar até o fim. Muitas coisas que os pais precisam ensinar aos filhos. Hoje nós vamos estudar nas escrituras, mas eu quero mostrar onde nós vamos encontrar a aula de hoje. Hoje você pode fazer a seguinte estratégia, muito interessante. Você pode pausar o vídeo e ler o texto que se encontra no livro de Doutrina e Convênios, no capítulo 7 do livro de Moisés. Hoje nós não vamos estudar Gênesis, porque nas semanas passadas a gente vem estudando sobre Gênesis, mas hoje será
apenas o capítulo de Moisés. E é importante que vocês leiam para aprofundar o conhecimento. Então, vocês podem parar o vídeo agora e depois voltar. Leia o texto, o capítulo 7, e retorne para continuarmos. Vejam bem, veja essa imagem ao lado. Semana passada eu já mostrei. Esse aqui é Enoque. Nós começamos um pouquinho a ver a vida dele. Sabemos que ele é um homem especial. Deus o escolheu para uma grande responsabilidade. Através de Enoque, nós aprendemos esse sinal aqui, ó. Mas antes de falar sobre ele, eu quero mostrar o conceito. Vocês vão assistir um vídeo. São alguns versículos do capítulo 7 do livro de Moisés. Eu vou estar sinalizando e vai aparecer aqui em cima o capítulo e logo embaixo o texto com os versículos. Vejam bem, o capítulo, o texto em versículos, eu vou estar aqui sinalizando. Então, se vocês quiserem, vocês podem ver em língua de sinais, pausar, ler o texto e fazer uma comparação com o objetivo de aprender mais. Vamos assistir o vídeo? E aconteceu que eu me voltei e subi ao monte, e enquanto estava no monte, vi os céus se abrirem e fui revestido de glória. E vi o Senhor, e ele pôs-se diante de minha face e falou-me comigo. Sim, como um homem fala com outro face a face. E ele disse-me: Olha, e mostrar-te-ei o mundo pelo espaço de muitas gerações. E aconteceu que olhei para o vale de Sum, e eis um grande povo que habitava em tendas, que era o povo de Sum. E o Senhor tornou a dizer-me: Olha, e olhei para o norte e vi o povo de Canaã, que habitava em tendas. E o Senhor disse-me: Dirige-te a esse povo e dize-lhes que se arrependam, para que eu não venha e os açoite como maldição e eles pereçam. E ele me deu um mandamento de que eu batizasse em nome do Pai e do Filho, que é cheio de graça e verdade, e do Espírito Santo, que presta testemunho do Pai e do Filho. E o Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade e viviam em retidão, e não havia pobre entre eles. E Enoque continuou pregando em retidão ao povo de Deus. E aconteceu em seus dias que ele edificou uma cidade que foi chamada Cidade de Santidade, sim, Sião. Muito bem. Então, através da experiência de Enoque, podemos perceber que Deus deu a ele uma grande responsabilidade, de fato. Lembra que na história haviam os dois povoados, as duas cidades, e que Enoque precisava ir até eles e ensinar o povo, porque eles viviam em pecado, em grande iniquidade. Então, precisava ser ensinado sobre o arrependimento. Eu já expliquei sobre isso, né? Sobre a importância do arrependimento em nossa vida. Se não se arrepender, não há desenvolvimento. Então, o evangelho, ele foi ensinado àquelas pessoas. E as escrituras mostram que foi ensinado sobre arrependimento, sobre batismo. E o povo aprendeu e desejou viver essa mudança. As pessoas simplesmente elas começaram a fazer escolhas mais assertivas e deixaram o pecado de lado. Isso também não significa que a vida deles passou a ser perfeita. Não. Mas eles se esforçaram. Deus viu, ele percebeu o esforço daquele povo e gostou do que viu. Enoque trabalhou muito e fez um trabalho maravilhoso,
pois toda aquela cidade, todas aquelas pessoas, elas se converteram. Você conhece essa palavra? Conversão. Esse é o sinal, conversão. E o que isso significa? Significa mudança. Então, no vídeo que eu mostrei dos versículos, disse que não havia pobres entre eles. Não haviam pobres. E o que isso significa, não ter pobres? Que todos eram ricos? Não. Mas que as pessoas, elas se ajudavam mutuamente. E isso é maravilhoso, porque pense se no mundo inteiro as pessoas se ajudassem, como seria o mundo? E Deus viu o esforço daquele povo, viu essa mudança na vida deles. Agora que vocês assistiram o vídeo, qual que é o conceito? O que significa a palavra Sião, esse sinal? Significa a mudança de coração, um coração mais puro, mais santidade. Então, Enoque trabalhou arduamente com o objetivo de ensinar aquelas pessoas e ele conseguiu, pois toda aquela cidade, aquele povo se arrependeu, fez o convênio do batismo, recebeu o Espírito Santo e eles perseveraram, eles foram convertidos. Por isso que Deus deu esse nome àquela cidade, Sião, pois eles mudaram. Agora eu quero que vocês pensem. A cidade de Sião e o mundo. Perceberam? Localizei em 2 lugares separados. Sião e o mundo têm diferença? E qual é essa diferença? Pensem. Claro que sim. Por exemplo, não havia pobres em Sião. E no mundo há? Em Sião havia igualdade. E no mundo? É igual ou desigual? Em Sião, as pessoas eram convertidas, elas mudaram suas vidas. E no mundo, todas as pessoas elas são convertidas, elas têm essa mudança na vida delas. As pessoas na cidade de Sião, elas aprenderam e respeitaram os convênios que fizeram. E o mundo também? Não. Por isso que Sião e o mundo há essa grande diferença e é muito triste. E devido a isso, a história diz que Deus gostou tanto do que viu que ele simplesmente, veja essa palavra aqui. É uma palavra diferente. Transladada. De novo. Transladada. E o que significa? Que Deus pegou essa cidade e levou para um outro lugar. As pessoas não morreram. Deus levou a cidade para um outro lugar, junto com Enoque. Tirou desse mundo para um outro lugar. E é por isso, isso aconteceu devido à grande mudança que houve entre eles. Eles não podiam mais permanecer nesse mundo. Agora nós precisamos pensar. Pergunte-se a si mesmo: eu quero essa mudança para mim?
Eu quero me converter, eu quero mudar a minha vida. Eu quero conhecer mais a Deus, ter fé, me arrepender, batizar, perseverar. Eu quero isso para mim? Se pergunte. Isso será bom para a minha vida? Se a resposta for sim, então você pode mudar, você pode construir essa Sião em sua vida, em sua casa, na igreja. Pense bem. Se você quer, se a resposta é sim, então o que você precisa fazer? Tem um vídeo que eu conheci faz muito tempo, faz anos atrás, e eu nunca esqueci. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que vocês assistam, que vocês aprendam como começar essa mudança, como começar essa conversão. Vamos assistir? Gostaria de falar de determinada atitude prática que precisamos adotar se quisermos alcançar as expectativas de nosso Pai Celestial. É o seguinte: aceitar de bom grado e até mesmo solicitar a correção. O Elder Hugh B. Brown contou a história da compra de uma fazenda em más condições anos atrás. Ao limpar e consertar sua propriedade, ele se deparou com um pé de groselha que tinha crescido demais e não estava dando frutos. Ele o podou drasticamente, deixando-lhe apenas pequenos galhos. Então viu uma gota semelhante a uma lágrima brotando da ponta de cada um daqueles galhos podados, como se estivesse chorando, e pareceu-lhe dizer: "Como pôde fazer isso comigo? Estava tão grande e bonita, e agora você me reduziu a isto. Todas as plantas daqui vão olhar para mim com desprezo. Como pôde fazer isso comigo? Pensei que você fosse o jardineiro aqui. Olhe, pequeno arbusto, sou o jardineiro aqui e sei o que quero de você. Não quero que se torne uma árvore de frutas ou sombra. Quero que seja um pé de groselha. E algum dia, groselheira, quando estiver carregada de frutos, você vai dizer: obrigado, senhor jardineiro, por amar-me o bastante para podar-me." Anos depois, o Elder Brown tinha possibilidade de ser promovido a general, mas apesar de estar qualificado, a promoção lhe foi negada por ele ser mormon. Continuando sua história, o Elder Brown lembrou: "Peguei o trem e voltei, sentindo-me arrasado e cheio de amargura na alma. Quando cheguei a meu alojamento, joguei meu cap na cama, cerrei os punhos e agitei-os para o céu e disse: Deus, como pudeste fazer isso comigo? Eu fiz tudo ao meu alcance para qualificar-me. Como pudeste fazer isso comigo?" Então ouvi uma voz, era minha própria voz, e ela dizia: "Eu sou o jardineiro aqui. Sei o que eu quero que você faça." A amargura saiu de minha alma e caí de joelhos, ao lado da cama para pedir perdão por minha ingratidão. E agora, quase 50 anos depois, dirijo-me a ele e digo: obrigado, senhor jardineiro, por podar-me, por amar-me o bastante para corrigir-me. Todos podemos alcançar as expectativas de Deus, independente de nossa capacidade e nossos talentos. Oremos para receber sua correção inspirada pelo amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gosto muito desse vídeo porque eu sei que nós podemos aprender passos importantes. O que é necessário para a mudança dessa vida? Aceitar a vontade de Deus. Se eu conheço Deus, veja bem, você não precisa conhecê-lo profundamente. Você precisa saber que Deus e Jesus Cristo vivem, que eles criaram o mundo, nos criaram, que Ele é nosso Pai, que nos ama. Isso é o básico.
Entender que precisamos ter fé para se desenvolver. Entender que o arrependimento faz parte do processo. E o que eu preciso fazer após o arrependimento? Precisamos aceitar a vontade dele. É por isso que nesse vídeo que eu mostrei, nós aprendemos que, por exemplo, acontecem coisas difíceis em nossa vida, sim. Mas saber que Deus, ele sabe todas as coisas é importante. Até mesmo antes da nossa vida, ele conhece tudo, o antes e o depois. Porém, nós também precisamos saber disso. Precisamos entender que Deus me ama e que eu preciso desenvolver esse amor por Ele. Eu preciso entender que a minha vida necessita dessa conversão e que isso é possível. É possível mudar a nossa vida, o nosso coração. Buscar essa conversão no coração. Eu preciso entender que se eu me esforçar, a minha vida, o meu coração vai estar mais limpo. Às vezes nós temos problemas, tem momentos difíceis, às vezes sonhos que não conseguimos, isso é triste. E aí nós reclamamos. Nesse momento devemos fazer uma oração, abrir o nosso coração, perguntar a Deus por que essas coisas aconteceram, mas pedir a ajuda dele, pedir para que a gente possa entender o objetivo desse momento, desse problema, dessa dificuldade. Se nós começarmos a fazer isso, o que será que vai acontecer conosco? Nós vamos mudar, o nosso coração vai melhorar. Bem, voltando aqui à história de Enoque, eu fico imaginando Enoque ensinando aquele povo sobre Deus, sobre fé, arrependimento, batismo, conversão e as estratégias necessárias para conseguir essa conversão. E eu fico imaginando aquele povo vendo Enoque, aprendendo e desejando essa mudança. E é por isso que essa cidade ela foi transladada. Vocês conhecem o significado da palavra Deus? Significa homem santo ou homem de santidade. Deus é um homem santo. Por isso que nós precisamos ter a coragem suficiente para sermos santos. Se nós nos esforçarmos, essa mudança vai acontecer. O nosso relacionamento vai mudar, nós receberemos mais revelação, seremos mais felizes, teremos mais paz. Eu sei que tudo isso é possível. Bem, eu também tenho uma experiência, mais ou menos ali no ano de 2004, sim, foi quando eu me batizei. Eu conheci pessoas muito especiais na igreja. Nós éramos membros de um pequeno ramo chamado Juazeiro do Norte. Esse é o nome da cidade, esse é o sinal, Juazeiro do Norte. Faz muito tempo isso. Nós éramos um pequeno ramo. E nós éramos muito esforçados em tudo. Nós estudávamos as escrituras, organizávamos a igreja, visitávamos as pessoas, ajudávamos os doentes, as pessoas que sentiam fome. Nós nos esforçávamos muito, eu tenho muita saudade disso. Foi muito gostoso viver isso. E é por isso que meu testemunho ele cresceu fortemente.
É por isso que eu sei que se nós, na igreja, em casa, não importa o lugar, nós podemos construir essa Sião. E Deus vai perceber o nosso esforço, a nossa mudança. Bem, todas essas coisas, elas são verdadeiras e eu compartilho todas elas com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até a próxima aula. Tchau.